O título desta mensagem é A Quarentena de Jesus. A expressão quarentena está relacionada ao número 40. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas falam da quarentena de Jesus. De modo sucinto, Marcos, no capítulo 1, versículos 12 e 13, diz: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. A quarentena de Jesus foi tão diferente se comparado com a nossa quarentena. Em muitos sentidos, relaciono algumas diferenças. Primeiro, a quarentena de Jesus foi no deserto. A nossa está sendo em casa. Segundo, a quarentena de Jesus foi desconfortável. Foi no deserto. Portanto, calor durante o dia e frio durante a noite. A nossa quarentena está sendo no conforto das nossas casas. Terceiro, Jesus estava sozinho, diferente de nós. A nossa quarentena, na grande maioria dos casos, está sendo na companhia dos nossos seres queridos. E quarto, em todos os 40 dias, Jesus não comeu nem bebeu absolutamente nada. Na nossa quarentena, mesmo o mais carente tem alguma coisa para comer. Existem várias maneiras de abordar a quarentena de Jesus. A minha abordagem hoje é a partir de 3 palavras-chave. Elas são: primeiro, deserto; segundo, tentação; e terceiro, escritura. Deserto, tentação, escritura. A primeira expressão é deserto. Mateus 4:1 diz: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Pergunto, para você, o deserto significa coisa boa ou coisa ruim? A maioria das pessoas enxerga o deserto como coisa ruim. Será que para Deus, deserto é sinônimo de coisa ruim? Se fosse coisa ruim, então por que Deus queria que o povo de Israel fosse para o deserto para que oferecesse sacrifícios, conforme Êxodo 3:18? Se fosse coisa ruim, então por que João o Batista teve a sua preparação no deserto? Lucas 1:80 diz: O menino João o Batista crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas 3:2 acrescenta: Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Se deserto fosse coisa ruim, então por que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? Torno a perguntar: deserto é coisa boa ou é coisa ruim? A resposta é: depende. Deixe-me acrescentar outros dados. Assim como no deserto aconteceram coisas boas, também no deserto aconteceram coisas ruins. Foi no deserto que o povo de Israel se corrompeu, fazendo para si um bezerro de ouro para adorar. Êxodo capítulo 32. Foi no deserto que o povo de Israel murmurou ao ponto de acender a ira de Deus, quem com fogo consumiu as extremidades do arraial. Números capítulo 11. Foi no deserto onde Deus fez com que a terra tragasse vivos a todos os que participaram da rebelião contra Moisés, o líder escolhido por Deus. Números capítulo 16. Foi no deserto onde Deus mandou serpentes abrasadoras para morder e matar aos que falaram contra o Senhor e contra Moisés. Números capítulo 21. Torno a perguntar: deserto é coisa boa ou é coisa ruim? A resposta você já sabe. Depende. É
preciso registrar que na Bíblia o deserto só é citado com frequência porque faz parte da geografia daqueles lugares. Se a história bíblica tivesse acontecido, por exemplo, no sul ou no sudeste do Brasil, é claro que os cenários seriam diferentes. Por isso, o que precisamos entender ao falarmos de deserto, não é o deserto propriamente, e sim o seu significado simbólico. Nesse sentido, devemos entender que todos nós temos os nossos desertos. Todos nós, em vários momentos, atravessamos por desertos. A nossa quarentena, esta que estamos passando, é um dos nossos desertos. Então, vale perguntar, esta quarentena, este nosso deserto, é coisa boa ou é coisa ruim? A resposta é, depende. Depende de quê? Depende do nosso olhar. O nosso olhar é o que faz a diferença. Enquanto o povo de Israel estava no deserto, a grande maioria enxergava sofrimento, enxergava abandono, enxergava fraqueza, enxergava destruição. No entanto, havia uma minoria que enxergava cuidados da parte de Deus, enxergava sustento da parte de Deus, enxergava providência da parte de Deus, enxergava milagres da parte de Deus. Então, eu te pergunto, qual é o teu olhar? Uma vez que no deserto não tem água, não tem comida, não tem abrigo, não tem conforto, é o lugar ideal para aprender a depender de Deus. A experiência no deserto deve servir para uma maior aproximação de Deus, nunca um motivo para se afastar de Deus. A experiência no deserto deve ser tomada por todos nós como oportunidade para o crescimento, oportunidade para o aperfeiçoamento, oportunidade para o fortalecimento. É no deserto em que verdadeiramente somos lapidados. É no deserto em que verdadeiramente formamos ou reformamos o nosso caráter. Nunca se esqueça disto. Os desertos fazem parte do processo do nosso crescimento. O deserto na quarentena de Jesus poderia ter significado o fim dele, mas não foi assim. Significou o começo de um grande ministério. E por que não? Esta quarentena também pode significar na tua vida o começo de um grande ministério. Irmão, irmã, não tenha medo do deserto. Talvez você se pergunte, o que será que há no final do deserto? Para o povo de Israel, no final do deserto havia a conquista da terra prometida. E para nós, o que haverá no final do nosso deserto? É o desejo que haja uma nova e melhor dimensão do nosso relacionamento com Deus. Pessoas que encontraram comunhão com Deus no deserto foram utilizadas tremendamente por Deus. Foi o caso de Elias, foi o caso de Moisés, foi o caso de João Batista, e que seja o teu caso também. A segunda expressão que quero considerar é tentação. Mateus 4:1 diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É importante observar que para o nosso Senhor, por um lado, o deserto significou lugar de intimidade com o Pai, mas por outro lado também significou lugar de tentação, ou melhor, lugar de tentações. Isto deve colocar-nos em alerta, porque em toda e em qualquer circunstância, Satanás tentará nos derrubar. É por isso que o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário,
anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Jesus Cristo tem que ser o nosso modelo para não cairmos em tentação. O autor de Hebreus 4:15, nos diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Satanás tentou por todos os meios derrubar Jesus, mas não conseguiu. É bom aclarar que na quarentena de Jesus, ele não foi tentado apenas 3 vezes. E as tentações tampouco foram apenas no final da sua quarentena. A Bíblia diz que o nosso Senhor foi tentado durante todo o tempo que esteve no deserto. E mais, a Bíblia também diz que foi tentado em tudo. Marcos 1:12 e 13 diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu, repare, 40 dias sendo tentado por Satanás. Lucas 4:1 e 2 também diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Repare, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. E Lucas, após narrar as últimas 3 tentações no deserto, ele aclara no versículo 13, Lucas 4:13, passadas que foram as tentações de toda sorte. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Jesus foi tentado em tudo, o tempo todo. As 3 tentações que aparecem, tanto em Mateus quanto em Lucas, são apenas exemplos de muitas outras que o nosso Senhor teve. Satanás fez de tudo para derrubar Jesus, mas não conseguiu. Satanás também fará de tudo para nos derrubar. Cabe a nós vencer as tentações. Cuidado com Satanás, porque ele é mentiroso. Cuidado com ele, porque ele é enganador. Cuidado com ele, porque ele é muito astuto. Cuidado com ele, porque ele aproveitará as nossas áreas mais vulneráveis, aproveitará os nossos momentos de maior fragilidade para tentar nos derrubar, para tentar quebrar a nossa comunhão com Deus. No final da quarentena de Jesus, depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, é claro que Jesus estava com fome. Satanás aproveita essa fragilidade física de Jesus para tentar derrubá-lo, mas não conseguiu. Segundo a palavra de Deus, nós temos todas as condições de vencer as tentações, por várias razões. Menciono 3 delas. Primeiro, é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Segundo, Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. 1 Coríntios 10:13. E terceiro, Deus provê a saída para poder suportar as tentações. 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá a saída, vos proverá livramento, de sorte que a possais resistir. À luz deste texto, vencer as tentações não é impossível, apenas cumpre a nós vencê-las. É vencendo as tentações que nos tornamos fortes. As tentações, irmãos,
são inevitáveis na nossa vida, mas é preciso vencê-las. Porque as tentações nos induzem a fazer aquilo que não é correto, nos induzem a fazer aquilo que não é certo, nos induzem a fazer aquilo que se opõe à vontade de Deus. Quando você cai em tentação, você peca. Quando você cai em tentação, você fica fraco na fé. Quando você cai em tentação, você desagrada a Deus. Na próxima vez que você for tentado, lembre-se que terá duas opções: vencer ou ceder. Isto é, ganhar ou perder. É você que decide. Vamos à terceira expressão: Escritura. Todo aquele que lê a palavra de Deus, todo aquele que estuda a palavra de Deus, todo aquele que medita na palavra de Deus com a intenção de obedecer, tem todas as condições em ser um grande vencedor em Cristo, em qualquer circunstância. No exemplo que o nosso Senhor nos deixou, de como ele venceu Satanás naquela quarentena no deserto, fica claro que é na Escritura que encontramos tudo o que precisamos para vencer qualquer tentação de Satanás. Para cada uma das tentações de Satanás, sempre houve um escrito está. Escrito está. Escrito está da parte do nosso Senhor. Pensando em nós, como é que pretendemos vencer as tentações se nós não lemos a Bíblia, se nós não estudamos a Bíblia, se nós não meditamos na Bíblia? A leitura, o estudo, a meditação na Escritura serve não apenas para vencer as tentações, na realidade serve para todas as áreas da nossa existência. É através da Escritura que nós conhecemos Deus. É através da Escritura que nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. É através da Escritura que inclusive nós conhecemos as nossas fraquezas, como também através dela que nós nos fortalecemos. Se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia, se você medita na Bíblia, quando você perceber, a tua mente começará a mudar. E quando isso acontecer, as tuas atitudes também começarão a mudar. As tuas decisões também começarão a mudar. As tuas ações também começarão a mudar. A tua vida começará a mudar. A Bíblia é a palavra de Deus. O Salmo 119, 105 nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É preciso ler muito, é preciso estudar muito, é preciso meditar muito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16, nos exorta: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isto é, se alimente mais, muito mais, cada vez mais na palavra do Senhor. É importante nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, sempre. No final da sua quarentena, quando Jesus estava sendo tentado, ele disse, Mateus 4,4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que você está fazendo nesta quarentena? Além de dedicar o teu precioso tempo para outras coisas que são relevantes, dedique tempo também para ler, estudar e meditar na palavra de Deus. O Salmo capítulo 1 deixa bem claro
que é extremamente feliz, é bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite. Deus te abençoe.